Fala pessoal, aqui quem fala é o professor Alisson Oliveira. Estamos aqui no centro de Paulista para contar um pouco para vocês sobre a história da nossa cidade. Estamos aqui em frente a uma locomotiva a vapor, um dos principais transportes, certo, da época da fábrica dos Lundrigues, certo? Aqui na cidade do Paulista fazia parte a Companhia de Tecidos do Paulista, certo? Uma das grandes indústrias têxteis mais importantes da região Nordeste e também do Brasil. Mas antes disso, é muito importante a gente falar um pouco sobre o início da ocupação da nossa cidade. A nossa cidade teve uma ocupação em 1535, certo? Quando aqui ainda era a capitania hereditária de Duarte Coelho. Então, para falar um pouco sobre essa história, a gente está aqui no centro de Paulista, no bairro da Aurora, onde ficava a fábrica da Aurora, e vamos falar um pouco sobre alguns dos monumentos históricos que conseguiram ser preservados mesmo diante das transformações do tempo. Então se liga aqui na aula que vamos falar hoje sobre a história da cidade do Paulista. Estamos aqui em frente às chaminés, que fez parte, da história, industrial da cidade do Paulista. E para vocês que querem conhecer um pouco da ocupação da nossa cidade, é preciso saber que essas terras, certo, pertenceram ao donatário Duarte Coelho. E Duarte Coelho acabou repassando essas terras para Jerônimo de Albuquerque. Jerônimo de Albuquerque, então, foi o responsável por fundar o primeiro engenho na cidade do Paulista, que ficou conhecido como o Engenho Paratibe, o que mostra que o Engenho Paratibe foi o primeiro bairro a ser ocupado, pela nossa cidade, no nosso município. Anos após, começou a ser iniciado o processo de ocupação, o que a gente vale ressaltar, que a cidade do Paulista era uma cidade voltada para a agricultura. Então era uma cidade que não tinha uma vila formada, não existia nada disso. E algumas pessoas devem se perguntar, e por que o nome é Paulista? Bom, gente, o nome Paulista é em homenagem ao comprador do Engenho Paratibe, chamado Manuel Alves Moraes Navarro, que havia nascido na capitania de São Paulo, e o engenho ficou conhecido como Engenho do Paulista. A partir de então, a nossa cidade ficou conhecida como a Cidade do Paulista. Foi apenas anexada ao distrito de Olinda, que era até então a capitania, a capital do nosso estado, no ano de 1917, em dezembro de 1917. A partir de então, quando esse engenho foi fundado, a história de Paulista começa a traçar novos rumos. E é com a chegada de um personagem muito importante para a história de Pernambuco e do Nordeste, que vai modificar e transformar toda essa nossa cidade do Paulista. Vocês podem perceber que estamos aqui, atrás das chaminés, que são monumentos que conseguiram ser preservados pelo Instituto do Patrimônio Histórico de Pernambuco e que conseguem resgatar parte da memória, da história da cidade do Paulista. Estrutura econômica do nosso município. Então, nesse dia 4 de setembro, nós estamos comemorando o dia, certo, da emancipação da cidade do Paulista. E para quem não sabe, Paulista, como eu já havia falado, era um distrito anexado a Olinda, certo? Então, o que mostra que Paulista ainda não tinha sua independência. Então, essa data é justamente em comemoração, certo, ao aniversário, de 85 anos, que vai completar no próximo dia 4, da emancipação da nossa cidade. A questão da história e também da geografia de Paulista, Aqui, para quem não sabe, era uma área preservada, era uma área, certo, de vegetação nativa formada pela Mata Atlântica. E a história do nosso município começa a se transformar com a chegada do sueco Herman Theodor Lundrig ao Porto do Recife, depois de passar por uma experiência na cidade do Rio de Janeiro. Então ele vai perceber que a capitania de Pernambuco poderia ser bastante próspera para os seus negócios. E é a partir de então que ele decide investir seus negócios na cidade do Paulista, com a compra de uma fábrica de sacos que futuramente será a CTP. Essa companhia de tecidos paulistense. E a partir de então começa a haver essa grande transformação na nossa cidade, A gente percebe que quando ele cria essa companhia, ele vai criar duas fábricas. A primeira fábrica, que é onde nós estamos, que é a fábrica Aurora, e a segunda fábrica, que é a fábrica, certo, Arthur, que vai ficar ali onde hoje se encontra o shopping Paulista Northway. E nessa primeira imagem que estamos vendo,
se encontrava a fábrica Arthur, onde hoje se encontra o shopping do nosso município, que é o Paulista Northway. A gente pode perceber que ainda ficou o escritório preservado, assim como a chaminé da produção dessa fábrica de tecidos. Então, a gente viu inclusive anteriormente uma locomotiva a vapor que ela servia justamente para abastecer, certo, essas duas fábricas. Então ela seguia daqui da fábrica Aurora até a fábrica Arthur, que ficava ali onde hoje se encontra o shopping de Paulista. E a gente pode observar através dos trilhos, né, e da locomotiva que encontra-se preservada no centro de Paulista, que ela era responsável justamente em levar as lenhas para queimar nas caldeiras das duas fábricas, tanto da fábrica da Aurora quanto da fábrica Arthur. Então ela era muito importante para agilizar todo o processo de produção dessas duas fábricas têxteis. A gente consegue perceber, né, a chegada de grandes empreendimentos imobiliários aqui, que acabou transformando um pouco parte dessa história de Paulista, que acaba sendo esquecida porque não é tão valorizada. E aqui, para quem não sabe, antes da chegada dos Lundrigs, era uma fábrica de confecção de sacos, só que ela já não andava muito bem das pernas. Então o que é que a família Lundrig faz? Theodor Henry Lundrig, ele adquire esse empreendimento e começa o processo de recrutamento desses funcionários. Como seria esse recrutamento de funcionários se aqui na nossa cidade era uma cidade ainda que era praticamente uma vila agrícola? Então ele começa a buscar essas pessoas, esses trabalhadores em outros locais. Ele começa a buscar esses trabalhadores no interior do nosso estado e em estados vizinhos para tentar ter mão de obra suficiente para a produção da fábrica. Do que adianta ter uma fábrica se não tem, certo, mão de obra para conseguir dar produtividade nesses empreendimentos. Então ele vai começar a atrair essas pessoas como? Ele vai começar a atrair essas pessoas, as pessoas camponesas que não tinham tanto grau de conhecimento. Ele começa a chamar essas pessoas, iludindo e ludibriando essas pessoas, afirmando que aqui na cidade do Paulista ia ser a cidade do futuro, que aqui tinha torneiras de leite, montanhas de cuscuz, para atrair o público que não tinha emprego e que queria deixar o trabalho na roça, certo? Então a partir desse momento a gente começa a chegar vários paus de arara aqui para a nossa cidade, com vários trabalhadores espalhados de todo o nosso estado e também de estados vizinhos, para dar produtividade a isso. Então, para concluir um pouco dessa história da família dos Lundrigs aqui na nossa cidade, é muito importante falar dessas práticas do coronelismo, né? Esse tipo de política que foi muito presente e marcante dentro da nossa região Nordeste. A gente percebe também que esse auge, né, dessa companhia de tecidos de Paulista começa a entrar em decadência depois da morte dos primeiros, né, patriarcas, né, dos fundadores dessa companhia de tecidos, e a gente percebe que houve esse período de decadência. Mas é muito importante falar, né, estamos aqui nessa aula temática justamente para abordar para vocês que é muito importante a gente manter viva a preservação da nossa história, né? A gente vê aqui que hoje se encontra vários empreendimentos mobiliários, mas que a gente percebe que se a gente não consegue preservar a nossa história, essa história ela vai acabar sendo esquecida. Então, esse dia 4 de setembro é mais para explicar um pouco sobre a história da família Lundrig, certo? Do processo de ocupação no nosso município, que já foi distrito de Olinda e depois foi emancipado no dia 4 de setembro de 1935. Então, a aula de hoje foi justamente falando um pouco sobre a história da nossa cidade, uma história riquíssima, lembrando que nossa cidade já foi uma das grandes cidades do país. E as chaminés era símbolo do progresso de emprego da nossa cidade. E sua arquitetura ela tem um estilo neoclássico gótico e contava com aproximadamente 4 torres. Houve um período muito áureo, né, da companhia de tecidos de Paulista devido à chegada, né, dessa família sueca, que era a família dos Lundrigs. A gente pode perceber que essa família vai trazer muitas transformações para cá, para nossa cidade. E essa fábrica vai chegar a ter quase 20 mil operários. E esses 20 mil operários, eles vão acabar fazendo com que a nossa cidade se transforme, porque a família dos Lundrigs vai começar a povoar a nossa cidade, certo? Vai construir, inclusive, o casarão dos Lundrigs, né, que era conhecido como a Casa Grande, e nós vamos mostrar em um outro momento
e a gente vai perceber que essa nossa cidade começa a passar um período muito próspero. Inclusive, a família dos Lundrigs eram tão bem renomadas que até grandes presidentes da história do Brasil já passaram por aqui. Dentre eles, Juscelino Kubitschek, Getúlio Vargas, e já tivemos a presença até de Jimmy Carter, que ainda era um candidato presidenciável, né, lá nos Estados Unidos da América. Então a gente percebe a importância dessa família. Só que essa família tinha um problema que a gente deve destacar aqui. Essa família ela é conhecida também por ter atitudes, né, que remetem ao coronelismo, né, porque todas as pessoas eram submissas. Mas, como o próprio ditado popular fala, corda que muito se estica, uma hora se parte. E os Lundrigs sediavam eventos nos Jardins do Coronel como uma forma de controlar a sociedade do nosso município naquela velha política do pão e circo. E esses jardins ficava situado justamente na mansão dos Lundrigs, né? A casa grande de 3 andares e que é muito conhecida pelo povo de Paulista. E quando os Lundrigs perceberam que os operários estavam se organizando e tentando criar o Sindicato dos Tecelões, eles imporam sua força e todo o seu poderio, impedindo a construção desse sindicato que seria situado em frente à Fábrica Arthur. E como represália, eles decidiram fundar a Igreja Matriz de Santa Isabel em homenagem à sua mãe, como uma das formas de impor todo o seu poder e sua força dentro do município do Paulista. A Igreja de Santa Isabel, que foi erguida entre os anos de 1946 a 1950, tem 30 metros de altura e possui um estilo eclético. Lembrando que nossa cidade já foi uma das grandes cidades do país, graças a essa companhia de tecidos paulistense. A gente poderia abordar muito mais conteúdos, mas a gente vai abordar isso agora ao vivo na aula com vocês, tá certo, gente? Então, um forte abraço do professor Alisson.